Então, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam Bom todos dia, bem-vindos ao Contato Humano. bom Hoje a dia. live é a comunicação que cura ou destrói. O poder das palavras no casal. Então, eu quero dar um bom dia para você que já acordou, que já pegou seu café. Quero dar um bom dia para você também que trabalhou a noite inteira e está chegando agora. Abriu o Instagram, está se deparando aí com duas pessoas falando ao vivo. Bom dia para você também. Bom dia para você que já acordou um pouquinho antes, já trabalhou, já adiantou algo e deu uma paradinha para descansar. Mas o bom dia especial é para você que passou a noite inteira acordado ou acordada por conta das aflições da vida, das preocupações, da ansiedade, tristeza, enfim, tudo aquilo que é emocional que nos atrapalha. Então, o meu bom dia especial é para você. Novamente, falando sobre o tema da live, né? É comunicação sobre os casais, comunicação que destrói ou que salva um casamento, né? O que salva um casamento. E É, hoje nós temos uma convidada especial, que é a Adriana Figueiredo. Dri, seja bem-vinda, tá? obrigada, Então, se muito apresente para obrigada. nós. Se apresente para nós. Quem é você, Dri? É um prazer muito grande estar aqui, né? Nós conversamos muito sobre essas questões aqui em casa, temos esses diálogos, né? E é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Meu nome é Adriana Figueiredo, sou psicoterapeuta, trabalho psicanálise, hipnose clínica e essas questões de relacionamento humano são coisas e ferramentas que nós utilizamos para estar atingindo pessoas, para estar tratando, porque os sentimentos realmente são coisas que atingem as pessoas em cheio, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com você, muito obrigado, né? Obrigada aos que estão assistindo, obrigada ao canal Contato Humano, né? É um prazer muito grande estar aqui. Maravilha, Dri. Então, ela esqueceu de falar, ela também é minha esposa. E também sou sua esposa. Então, eu e a Adriana, Então, nós estamos casados há 13 anos, né? sim, sim. Nós temos três filhos, o Ronaldo e a Sara, né? São filhos do primeiro casamento da Adri, né? Mas hoje são meus filhos também. E nós temos o Pietro, né? De 12 anos, também é o nosso filho, né? Da nossa união. E estamos aí 13 anos juntos e passamos também, como todo e qualquer casal, por montanhas russas emocionais, por brigas, enfim, por uma série de coisas, mas Acontece. hoje nós percebemos, nós temos uma união, é algo muito fortalecido, que às vezes até as pessoas falam, como que vocês conseguem terem essa sinergia, né, de casal, parece que sempre estão namorando, né, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né, eles vêm dando o segredo disso, né, do que acontece, né. Dri, Sim. eu queria que você contasse um pouquinho como que a comunicação, tanto aquela que destrói ou aquela que salva, quanto isso, no seu ponto de vista, o quanto isso prejudica os casais? Para começar, assim, eu não ouvi, né? Um não ouviu o outro, porque uma das coisas que acontece muito nos casamentos é que só um quer falar, só quer falar e não quer ouvir. Ouvir nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente quer falar porque sempre acha que está na razão, isso acontece muito, mas assim, um dos grandes segredos para um casal ele conseguir ficar tanto tempo junto é a tolerância. E isso exige paciência, muitas das vezes, mesmo que não se concorde, mas ouvir, e ouvir até o final. Então, muito do que acontece é o choque dessa falta de comunicação. Porque se um fala, o outro ouve. Se esse que ouviu começar a falar, o outro ouve. Então, isso vai dar um resultado positivo. É óbvio que nem sempre a gente está apto a ficar ouvindo, né? É óbvio que tem aqueles dias assim que você não quer, né? Você não está bem. Você tem o direito de também não estar bem. É onde acontece, né? As questões dos casais, daqueles dias que a gente pode chamar de negativo. Mas um dia tudo bem, dois não.
Muito bem. Esse é o segredo. Um dia tudo bem, dois não. Então tem que ter o diálogo, né? E às vezes o que acontece é que a outra parte ela tem que entender que ela tem que ouvir. E ouvir muitas das vezes é ficar calado mesmo. A gente tem duas orelhas e tem uma boca para a gente escutar mais e falar menos, né? Então isso funciona muito, o diálogo. Exatamente. O que que você acha, Adri? Porque eu até anotei aqui, né? Nem sempre as discussões é o que a gente fala é o que machuca. Muitas das vezes é como a gente fala. Porque isso tem uma diferença, né? Porque às vezes nós falamos coisas que são difíceis, mas tem uma maneira correta de você dizer, né? Assim como a gente fala muito sobre isso, né? Quando estamos juntos, né, nas nossas conversas, quando você vai mandar uma mensagem pelo celular escrita, a pessoa pode interpretar de um jeito. Quando você manda um áudio, soa completamente diferente, né? E isso também acontece na comunicação quando você está ali de frente com a pessoa, né? Às vezes não é o que você está falando, mas é como você está falando, né? Eu queria saber da sua visão feminina, né? Como que você encara isso? É isso mesmo? É o jeito que a pessoa fala que mais machuca, né? Ao invés do assunto em si? O que que você acha disso, Bruno? Olha, a comunicação, a gente está falando sobre a comunicação entre casais, né? E isso soa como uma música. Então, às vezes, a pessoa ela quer escutar um sertanejo, mas ela ouviu um rock and roll. Então, depende muito, né? Como que você vai transmitir isso, a maneira que você vai transmitir isso, às vezes a pessoa não percebe. Isso é muito colocado em terapia. Quando uma pessoa faz a terapia, eu procuro sempre estar puxando como que isso está sendo dito para o seu parceiro, para a sua parceira, né? Como que isso está sendo comunicado? Às vezes a maneira que você falou, a sua intenção foi uma, mas a maneira que foi ouvido, então isso tem que ficar claro. E quando há um diálogo, né, há uma comunicação, o relacionamento ele persiste. Às vezes nós temos que ser observadores, né? Então, assim, hoje estamos aqui falando numa live, né? Eu tenho certeza que isso vai chegar para pessoas. Às vezes a pessoa nem percebeu que estava falando daquele jeito, né? Às vezes falando parece uma britadeira, né? A coisa sai da maneira que sai, atinge da maneira que atinge. Então a gente tem que ter esse cuidado para estar nos comunicando como que a mensagem está chegando, como que ela chegou no outro, né? E observar, porque assim nós temos dois ouvidos, temos uma boca e nós temos os nossos olhos para a gente perceber. Então, quando você olha, você percebe que aquilo, olha, aconteceu alguma coisa, falei alguma coisa que você não gostou, ah, mas isso, aquilo, outro. Chega a um consenso, olha, não foi isso que eu quis dizer. Ah, então tá bom. Às vezes, 5 minutos, 2 minutos de conversa, você evita uma mágoa de uma vida inteira. A gente conhece casais, né? Sim. Então aí há 20 anos sem se tocar, sem se falar por causa de um assunto que em 5 minutos se resolvia. Então a comunicação, a maneira que sai, a maneira que chega, faz toda a diferença. E essa é a grande questão, né? Aonde que você quer acertar o alvo. Então, De novo, né? esse tipo de... Reforçando o que você disse, né? Nem sempre é o assunto que está em pauta que machuca, mas é como ele é dito, né? A forma como ele é expressado, porque nós temos que ter jeito para falar, né? Engraçado, né, Adri, que às vezes nós somos muito simpáticos, nós somos muito solícitos com as pessoas de fora, né? As pessoas olham e falam, nossa, ele é um lorde, nossa, ela é uma rainha, uma princesa no jeito de falar, e dentro de casa sempre com muita grosseria, né? Com muita truculência, e às vezes as pessoas não se percebem. E uma coisa que falta é o outro expressar. Quando uma pessoa está sendo truculenta com ela, está sendo, né, tá sendo mais hostil, a pessoa ir falar com muita calma. Viu, você está falando desse jeito, assim, dessa maneira, e isso está me afetando, isso está me machucando.
Não estou falando isso para você, né, para também te machucar. Estou falando só para que você saiba que isso soa, tá soando ruim para mim. E falta muito isso, né? Esse tipo de comunicação, de também expressar o que você está sentindo para o outro, né? São coisas básicas, né? Simples, mas colocar isso aqui, né, em live e discutir sobre isso é muito importante também, porque isso pode salvar casais, né? O que você acha? Sim. Olha, a gente está até conversando sobre isso ontem, né? As pessoas, elas não percebem muitas das vezes, né? Às vezes explode a cabeça. Depois de muitos anos, fala, nossa, eu estava magoando, eu não sabia. Mas também a outra pessoa não falou. Então, é muito do comportamento de chegar e falar. Nós atendemos pessoas, né? Eu atendo pessoas que, as mulheres, né? Que sempre chegam de uma certa forma machucadas por relacionamentos das quais elas não conseguiam dizer o que sentiam. E isso é uma coisa que eu sempre falo para todas elas, né? Eu atendo mais mulheres do que homens, então eu sempre falo muito para elas. O dizer não também se aplica a você dizer como você está se sentindo. Então isso é uma dificuldade tão grande, porque a pessoa, ela pensa que vai desagradar, mas na verdade você vai conquistar um posicionamento de respeito. Não dá para você ter um relacionamento concreto, um relacionamento seguro, se não houver diálogo. E muitas das vezes as conversas não são fáceis. E a gente tem medo, talvez um pouco de falta de coragem, isso vai sendo adquirido aos poucos, né? De chatear o outro, enquanto você está chateado, enquanto você não está bem. Então, isso deve ser colocado, isso deve ser dito. Como eu disse, a gente estava conversando sobre isso ontem, nós viemos de lares diferentes. As pessoas vêm, os casais, né, vêm de lares diferentes. Nós não fomos criados juntos, nós não temos o mesmo tipo de criação, nós não somos o mesmo sangue, né? Nós não somos pessoas que tivemos as mesmas situações. Mas eu acho lindo um relacionamento, porque mesmo assim há uma proteção. Isso é muito importante, é valioso. Um marido que protege uma mulher que protege o marido, ou um outro tipo de relacionamento, né, entre mulheres, entre homens, enfim, relacionamentos. Estamos falando de relacionamentos. Então, quando isso acontece, isso é maravilhoso, porque mesmo vindo de uma cultura diferente, a gente se aceita, se protege, coloca o corpo na frente para proteger, para acolher, e a gente não foi criado junto. Isso é muito importante. Então, assim, se acontecer essa comunicação, esse diálogo, fechou. Esse casal, ele está pronto para passar por muitas coisas. E, às vezes, não acontece isso por quê? Porque há essa barreira, esse bloqueio dessas pequenas conversas difíceis. Quando a gente vai fazer uma comida, você não joga a panela fora para fazer uma comida novamente. Você pega aquela panela e você limpa, e você deixa ela brilhando para você fazer novamente uma outra comida naquela panela. Então, assim, não tem como você ter coisas gostosas, sempre borbulhando, quentinhas, como um relacionamento. Se você não for limpando algumas coisas, não tem como você fazer a coisa dar certa num recipiente sujo, em coisas que estão te machucando, em coisas que não tá bem, que não tá legal. Então, isso deve ser revisto, isso deve ser falado, né? Eu tenho certeza, né? A maioria dos casais passam muito por isso. E é com jeito, não é com grosseria. A gente tem tempo para analisar o outro e perceber do que ele gosta ou não. Isso, às vezes, faz parte de um pouco de deixar para lá, empurrando com a barriga. Mas a gente sabe, né? Um ano, vamos dizer assim, que você está com a pessoa, você já conhece ela. Você já sabe mais ou menos do que ela gosta ou não. Você não vai conhecer ela totalmente a vida inteira, jamais. Mas o básico, que é de autoconhecimento, de conhecer o outro, isso daí já acontece. É um pouco de não querer fazer e um pouco de não saber, né, o que está acontecendo.
mas as questões do falar, de como isso sai, como isso chega, é essencial. Muito bem. Outra coisa também, né? O cérebro, ele interpreta, ele consegue captar tom de voz, né? E a microexpressões muito antes da própria comunicação. Então, como o cérebro tem essa capacidade, o que nós deveríamos, né, fazer? Sempre dar aquela boa respirada, né? Respirar bem profundo, soltar lentamente e conversar de uma maneira mais tranquila, mais passiva, né? Nem sempre eu e a Adri tivemos ótimas comunicações, né? Nem sempre nós fomos bons comunicadores. Estamos aprendendo, né? Antes de sermos psicoterapeutas, a Adri leu um livro, né? E ela vai contar um pouquinho. Ela leu um livro que fez muito sentido. Depois eu vou falar né, o que significa isso, né, esse aprendizado que ela tirou do livro. E mudou muito a forma como nós... É lógico que hoje ainda nós acabamos nos atropelando, às vezes, dependendo da situação. Mas foi um divisor de água, não foi? Esse livro? Pois é. Conta um pouquinho aí qual é o livro que você leu e qual exatamente o que você aprendeu ali, que veio à tona. Foi sim, esse livro, ele chama O Monge e o Executivo. E eu já tinha ouvido falar desse livro, né? Eu já sabia da existência desse livro, mas pela capa, pelo nome, eu não sabia que se falava a respeito de liderança dentro de casa, sobre comunicação. E assim, foi um livro maravilhoso, eu indico para vocês, é do autor, se não me engano, é James Hunter. É um livro pequeno, né? Um livro que ele tem poucas páginas, né? Você lê rapidinho. E é um livro de baixo custo, mas é um livro assim tão precioso, porque é algo que mudou ali falando sobre a comunicação. E o principal ali é a respeito de você ouvir, de você escutar. Então, assim, eu vou dar um pequeno spoiler, né? Que acontece que a pessoa nesse grupo, vai ter um grupo, né? E a pessoa que está liderando esse grupo, né, chama uma das pessoas do grupo para contar sobre si. E essa pessoa, né, começa a falar, é uma mulher, ela fala a respeito da profissão dela, sobre ela e tal. E estava indo um por um, né, na história, uma das partes da história do livro. E a próxima pessoa seria esse personagem principal que ele iria falar. Só que ele estava se preparando para falar sobre ele mesmo, já que a outra estava falando, então ele não escutou uma palavra do que ela disse. Ele estava na mente dele, já se preparando, já formulando quem ele era, quem eu sou, eu vou causar uma boa impressão, eu vou falar. E a pessoa que estava liderando aquele grupo, o que ele faz? Ele fala, então, eu gostaria que você dissesse a respeito comentasse a respeito do que ela disse. E assim, foi um choque, porque ele não sabia. Ele não sabia o que havia sido dito. Por quê? Porque ele não estava prestando atenção. Ele não escutou o que ela tinha para dizer. Ele estava preocupado e a gente faz muito isso, né? Então, assim, foi um soco no estômago. Você deve escutar até o final o que o outro tem para dizer. E isso independente se é um relacionamento afetivo ou não. Às vezes no trabalho, na faculdade, no dia a dia. A gente tem esse costume, enquanto o outro está falando, e aquilo abriu a minha mente. Eu fazia isso. Eu também era assim. Então, enquanto o outro está falando, a gente está formulando na nossa mente o que a gente vai dizer sobre nós mesmos. Né? Você pode ver que tem pessoas que falam assim, eu quebrei meu pé, menino, tive que fazer uma cirurgia e tal. A outra pessoa, já não importa o pé dela. O que ele faz? Nossa, isso daí não é nada. Você não sabe, eu quebrei a perna inteira. Nossa, eu esmaguei meu joelho num acidente, eu isso, aquilo, outro. E o pé da pessoa ficou pequenininho, não tem importância. Então, isso acontece demais, de nós não escutarmos e escutar até o final, para você poder dar um tempo, ainda que o assunto não seja tão interessante. Isso funciona muito nos relacionamentos. Ainda que não seja tão bacana, às vezes o cara chegou do trabalho e tal, e aí um pergunta para o outro como foi o seu dia,
E na hora, por exemplo, da esposa falar, e mulher fala um pouco mais, né? Isso é verdade. O anjo, quando passou, deu o dom da fala 2 vezes, estava distraído. Mas, Fala assim. assim, escutar um pouquinho, mesmo que o assunto não esteja tão assim, né? Mas escutar até o final e esperar para poder falar. Isso é uma dica muito bacana, gente. Isso é uma dica que vale ouro. Esse livro abriu a minha cabeça, volto a dizer, é O Monge e o Executivo. É um livro sensacional, vai trazer uma lição de vida, algo muito profundo que você nunca mais vai esquecer. Então, eu super indico esse livro, né? O autor é James Hunter, né? Maravilhoso, né? Então, assim, o que que a gente faz da nossa vida? O tempo passa, os momentos passam, os anos passam, e aí você percebe que aquilo vai se tornando uma rotina chata, sabe? Tem casais que já não se toleram depois de um certo período, porque falta diálogo, porque falta o escutar, né? Principalmente escutar até o final e tentar. Então, é um exercício que não é fácil, mas é muito válido para um relacionamento saudável e duradouro. Muito bem. Rubem, eu acho que é Rubem Alves, ele escreveu uma crônica bem interessante, né? Um curso de escutatória. Quem puder ler também essa crônica, Bacana. curso de escutatória, porque é bem isso que nós estamos falando, né? E isso, o que a Adri falou aí do livro, foi antes de sermos psicoterapeutas, né? E foi um choque, porque depois eu fui ler o livro também, né? Porque me chamou a atenção, ela falou, nossa, amor, né? Olha só, né? Uma cena né? Acabou me tocando bastante e às vezes nós fazemos isso também, né? Um com o outro, né? E isso hoje, na psicoterapia, é chamado de escuta ativa. Então, o que é escuta ativa? É uma arte também, então eu vou falar até que é uma arte. É quando a pessoa fala e você espera ela terminar de falar. E aí eu sempre dou uma dica, né, para quem vem aqui, para meus clientes, né, se você está tendo esse problema de comunicação, você conta mentalmente até 3 quando ela termina de falar. Porque nós temos o hábito, e isso às vezes não percebemos, que, né, o seu parceiro ou sua parceira está falando e você corta a pessoa no meio, você corta o raciocínio, já sem esperar ela falar, e você já entra, né, com uma outra palavra, e isso causa um desgaste, porque a pessoa interpreta, bom, o que eu estou falando não tem validade, o que eu estou falando não tem, sabe, não é importante para ele. E isso vai desgastando muito uma relação, porque nós valorizamos, né, quem está consciente olhando para nós. E né, o nosso consciente, nosso inconsciente, ele percebe muito antes, né, se a pessoa está ouvindo, se a pessoa está interessada no que eu estou falando ou não. E quando você tem essa percepção de que o outro não está interessado, porque, né, nós temos micro expressões faciais que demonstram isso, isso vai desgastando muito uma relação, né? Então, hoje eu e a Adri, nós praticamos, é lógico, que tem dia que nós erramos, tem dia que a correria do dia a dia, nós não conseguimos ter, assim, nós não conseguimos ter essa paciência de esperar, falar e até mesmo contar lá 3 segundos para depois você falar. Se você conseguir praticar isso essa semana, você que está assistindo a live, com o seu parceiro, com a sua parceira, né, com o marido, esposa, se você praticar isso essa semana, esperar a pessoa terminar de falar, contar mentalmente 3 segundos, para só depois você falar, você vai perceber que vai mudar muito a dinâmica do casal. Tá? E o monge executivo foi esse divisor de águas. E hoje nós conhecemos isso como escuta ativa. E eu e a Adri, como somos psicanalistas, né, quando atendemos pessoas através da abordagem da psicanálise, nós também temos que praticar isso, porque na psicanálise você não pode interferir na fala do outro. Você está ali só para escutar, você está a sua presença ali para escutar e fazer uma interpretação uma vez ou outra quando se faz necessário. Mas na maioria das vezes nós só escutamos. Isso quando usamos a abordagem da psicanálise, com nossos clientes, né, de psicanálise. E isso mudou muito o nosso relacionamento e com certeza vai mudar o seu, que você está
tá aí assistindo, né? O Dani, né? O Daniel, ele colocou aqui um comentário, né? E eu queria perguntar para você também, Dani, o que que você acha? Um pseudo-especialista disse: a interpretação do que se ouve vale mais que aquilo que se é dito. O que acha disso? Ó, eu vou dar a minha opinião primeiro, depois você dá, né? Eu acho que os dois são muito importantes. Não existe mais, o que vale mais do que o outro, né? Mas eu sempre falo que, assim, a mensagem, né, a mensagem, com certeza é muito importante. Só que é dever do comunicador saber se o outro entendeu exatamente. Tá? Então eu sempre falo, quando você tiver que falar algo para uma pessoa, você pergunte para ela, ainda mais quando é um assunto espinhoso, pergunte para essa pessoa se ela realmente entendeu. Agora, se ela entendeu e aí se ela se chateou, aí já não é um problema seu, é um problema com ela. Tá? Então, a interpretação também vale muito, só que é responsabilidade do comunicador. Espero que eu tenha respondido, tá, Dani? E você, Dri, o que você acha disso? A interpretação do que se ouve vale mais do que aquilo que é dito? Você vê que interessante isso, né? Porque uma coisa depende da outra. De qualquer maneira, há valor nas duas coisas, né? Há valor na interpretação do que se ouve e do que se é dito. Mas basta quem está ouvindo, quem está realmente ouvindo, ela vai conseguir interpretar. Há uma diferença muito grande em escutar e em ouvir. Então, o que se ouve mais do que aquilo que se é dito, a interpretação vale, com certeza, o que vale mais é aqui, na minha opinião. Então, se um está falando e o outro está ouvindo, essa situação vai inverter. É a mesma coisa. Eu achei muito interessante isso, porque é a mesma coisa, se você parar para pensar. O interessante é o ouvir. É isso que vai trazer paz, é isso que vai fazer o outro se sentir válido, validado. Porque quando você percebe que você foi ouvido, isso é maravilhoso. Você fica, né? Você se sente melhor, se sente validado, se sente precioso nas mãos dessa pessoa. Então, isso faz parte do contato humano, porque a gente quer ser ouvido. Nesse momento, a gente quer ser ouvido. Então, o outro, a escuta do outro é muito importante. Então, vai cair na mesma questão, porque aquele que está ouvindo, uma hora ele vai precisar falar também, né? E ele vai precisar que o outro também ouça e valide ele. E aí vai ter uma boa relação. Mas é a questão mesmo de exercitar isso, do ouvir. Porque quando há o exercício do ouvir, mesmo que depois você vai precisar falar, mas você sabe ouvir e o outro aprendeu isso também, está perfeito. Fechou, né? E isso que é o grande interesse da vida, né? Quando nós somos ouvidos, que tudo que o ser humano quer é ser ouvido. É tudo que a gente precisa na vida é ser ouvido. E vice-versa. Então, cada um tem a sua vez. É só esperar o seu momento na fila. E aí vai dar tudo certo. Exatamente. Isso que a Adri falou é tão importante como uma necessidade básica de vida, né? Porque quando você quando alguém te ouve, você também tem a certeza que você está sendo visto. E o ser humano ele precisa ser visto. Por que que o ser humano precisa ser visto? Porque aí ele se sente pertencente ao grupo. Quando você é visto, eu pertenço. Quando eu não sou visto, eu não pertenço. E é aí que gera uma série de transtornos. Quando eu sinto que eu não sou visto, né? E ouvido também entra nessa interpretação, porque para o outro te ouvir, ele tem que olhar para você. E quando eu falo olhar, não estou falando olhar nos olhos, cara a cara, não. Você pode estar atarefado com uma coisa e a outra pessoa conversando, mas você está ali, a sua escuta está ativa e você está vendo aquilo, né? Então, como ela falou, né, reforçando realmente, quando nós sentimos ouvidos, né, e vistos, nos sentimos especiais. Então, isso muda todo o jogo, né? Quando
Eu ouço e quando eu vejo, eu me sinto especial, né? Dre, eu queria que você me dissesse também, né? Que nós conversamos, engraçado, conversamos isso ontem e Foi. não era nem sobre a live, né? Porque É, nós conversamos muito, muito, muito. Se a gente não se cortar, a gente fica horas falando. E nós estamos verdade. 15 anos juntos e nós sempre temos assunto para falar. E não somos fofoqueiros, hein? Não, não somos, só um pouquinho, mas não somos fofoqueiros. Mas a gente sempre tem muito assunto para falar. E eu e a Adri, nós achamos estranho, porque nós somos realmente diferentes, quando a pessoa fala que não conversa com seu parceiro, não conversa, né, com a sua parceira. Então, Adri, eu queria que você me dissesse a sua opinião quando você recebe clientes, né, porque você atende mais mulheres, que fala que o marido não conversa, o marido é mudo. A pessoa não é inexpressivo, né? Como que você lida com isso, Adri, com essa cliente? Primeiramente, né, eu procuro estar verificando com ela se quando isso começou. Tá, ele não conversa desde quando? Ou sempre foi assim? Porque o grande problema é que às vezes a gente recebe as pessoas, e isso acontece muito, e quer que o outro mude através da terapia dela. Isso não dá. Se o outro não passar também em terapia, fica complicado. Mas, por que dessa pergunta? Ele não conversa desde quando? Ele parou de conversar, tá, a gente está 20 anos juntos e com 10 anos ele parou de conversar, então aí tem jeito. O que aconteceu nesses 10 anos? O que houve, né? É por isso que serve a terapia, né? Por isso que serve a hipnose clínica, a psicanálise, com muito estudo, com muitas ferramentas. Então a gente vai buscando isso, interpretando isso, tá fazendo com que isso realmente venha à tona. Agora tem uma outra questão. Quando você conhece alguém, porque eu conheço poucas pessoas assim, a não ser, né, no começo do século XX, que as pessoas eram determinadas para casar, já era casamento arranjado e não se conheciam. Mas, gente, do final do século XX, nós estamos no século XXI, geralmente nós temos um tempo para conhecimento, antes do casamento, né? Ainda eu falo dos casamentos tradicionais, né? De se morar junto e tal. Que a pessoa conhece hoje em dia e já vai viver junto e tal, isso acaba sendo um grande transtorno. Mas você tem um tempo, digamos aí, tá, 6 meses, um ano, você começa a perceber que aquela pessoa está no mínimo estranha. Pô, ele não fala muito. Pô, ele não é de conversar. Aí você tem que ver qual é a história desse cara. O que acontece? O que aconteceu? Como era o pai dele? Como era a mãe? Como era o sistema dentro de casa? Como foi o sistema cultural dele? A gente precisa entender tudo isso para poder estar verificando, achando um caminho, né? Porque se a pessoa aceitou o outro dessa maneira, aí passa 10, 20 anos, quer que o outro mude. Isso é muito complicado, não vai mudar. Não vai mudar, meu marido não conversa, mas ele já não conversava. Ele já era uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, o pai dele era assim. Eu conheço um caso em que as pessoas não conversavam na mesa do jantar. Eram proibidos pelo pai e pela mãe. Então não podia conversar. Se conversasse, ia ter uma agressão. Então todo mundo comendo em silêncio, coisa horrível. Né? Todo mundo comendo quieto, não podia falar. E desculpe, e essa pessoa, de repente, né, poderia ter trazido isso para o seu relacionamento, sim. E a pessoa ser mais fechada, ser mais introspectiva por causa da maneira que ela foi criada. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ah, meu marido, minha esposa não conversa, mas aí tem que ver. Sempre foi assim? Você já conheceu a pessoa assim? Né? O que aconteceu? Ah, ou se foi no meio dessa jornada, não é? No meio da jornada, de repente, aconteceu algo que, então, vamos lá, tudo isso tem que ser vasculhado. Porque não é normal uma pessoa, um relacionamento ser super alegre e tal, e depois se fechar. O que aconteceu? Caiu na rotina? Realmente faltou diálogo? Um relacionamento que não tem diálogo vai ter complicações. Tem que ter, né, esse diálogo saudável.
Mas, enfim, né, tudo isso tem que ser colocado na balança, porque nós, seres humanos, nós somos muito parecidos, mas ao mesmo tempo muito diferentes, né, por causa das nossas questões. Mas tudo isso dá para ser tratado, né? Eu não digo, volto a dizer, você querer mudar o outro, não. Se essa pessoa que ela já não fala desde, né, e está vendo que isso está trazendo complicação. Ah, eu não falo desde que eu era criança, eu sempre fui criada assim, eu não sou muito de falar, mas eu estou vendo que isso está trazendo problemas para o meu casamento e eu quero fazer uma terapia breve, uma terapia bacana, que é o tipo de terapia que nós fazemos dentro do consultório, né? Esse tipo de terapia diferente, que funciona, né? Uma terapia de impacto, uma terapia rápida até, e que traz muitas das vezes aquela pessoa que nem ela conhecia. A pessoa fica mais comunicativa, a pessoa se observa mais, né? Às vezes a gente fala, né, que traz uma pessoa, ressuscita, né? A pessoa sai uma outra pessoa dali de dentro. É possível, mas a pessoa tem que querer. A pessoa que está sendo o causador do problema, ela tem que querer. Então tem isso também. Não dá para mudar o outro. Mas é importante, sim, né? Tá sabendo o que está acontecendo para poder melhorar essas situações. Tudo bem. Complementando, né, o que a Adri disse, as pessoas pensam que, e quando nós trabalhamos com hipnose junto, né, na terapia, as pessoas pensam que é mágica, que vai haver mágica, e o ser humano ainda, né, há uma mentalidade de que ele vai na terapia para mudar o outro, né, e isso não acontece. Então, ou seja, se você já conheceu o sujeito calado, mudo, está com ele há 20 anos. Eu estou falando isso porque eu atendo também pessoas assim como a Adri atende, eu também atendo. Ah, mas eu falo, qual é o problema, né? O que está acontecendo no relacionamento? Ah, o meu marido não fala, mas tipo, não fala desde quando? Ah, não, desde quando eu conheci ele. Porra, se você não fala desde quando você conheceu, você acha que você fazendo terapia vai mudar alguma coisa no outro? Parece uma coisa assim, uma loucura, mas é muito constante. Para quem é psicoterapeuta, é muito constante a pessoa querer fazer terapia para querer mudar o outro. E, gente, isso não acontece. Outra coisa, eu como especialista em casais, quando chega um casal até mim, eu sempre falo, né, eu sempre dou essa introdução, olha, a terapia de casal ela serve para duas coisas. Ou para resgatar realmente se há uma fagulha de amor aí dentro, ou para resgatar esse relacionamento, ou para vocês perceberem que realmente não dá mais certo, né? Que não dá mais Também certo. tem isso. Porque assim, né, eu falei na live de ontem, uma coisa que não vai dar certo, não vai funcionar se houve agressão ou se há agressão. Não tem conserto isso. Se há agressão, não é na sala de terapia que você tem que resolver isso. Aí já é de uma maneira jurídica. Aí você já tem que buscar. Ah, mas ele me bateu, mas eu amo ele. Não é comigo. Porque não tem como funcionar um relacionamento onde há agressividade. Ah, Rodrigo, você está sendo muito, né, pragmático. Esse é o meu olhar, essa é a minha visão. Tem outros psicoterapeutas, né, que vão atender esse tipo de caso que fala que dá certo, né? Ao meu ver, isso não dá certo quando há violência física, tá? Mas quando o casal ali tá quebrado, mas há uma fagulha de amor, aí a gente consegue resgatar isso. Mas mudar, porque nós somos seres realmente biopsicossociais, né? Não é só psique, tem uma cultura por trás disso, tem um comportamento, tem um aprendizado. Então isso não se muda muito fácil. Então, quando você vai buscar terapia, você busca você se melhorar. E pode ser que você se melhorando, o outro melhora também. Mas voltando, né, pro assunto principal, que é comunicação, se você tem o seu parceiro ou parceira, porque tem mulheres também que são mudas, não falam. Se você conheceu essa pessoa, se você está conhecendo ela agora, é algo que precisa ser discutido. Se você fala que nem uma gralha e a outra pessoa é muda, né? Pode ser que isso equilibre a relação, pode ser que isso venha enfim, a mudar muito, né? Então, é algo para ser visto, né? Tri, a gente já está quase finalizando, né? Você teria mais alguma coisa, algum assunto para falar a respeito, algo que você gostaria de abordar mediante esse assunto que nós estamos falando, né? Da comunicação que cura ou destrói?
Olha, a grande questão é que o ser humano, ele não quer dar o braço a torcer. Então, assim, toda mudança dói. Toda mudança dói. Para uma planta ficar bonita, muitas das vezes a gente tem que podar ela, tirar aquelas folhas secas, colocar uma terra melhor, colocar uma vitamina, alguma coisa para fortalecer, para ela crescer melhor. Ela vai ficar feia. É o que eu disse, são as conversas que às vezes são um pouco difíceis, que um casal não quer ter, né? Daquilo que machuca, que é o que destrói. São essas pequeninas coisas, às vezes uma piadinha, uma brincadeirinha em família, na frente de todo mundo, a pessoa não está gostando, mas ela não fala. Então, esse tipo de comunicação a longo prazo vai destruir o relacionamento, né? Então, para você chegar na sua pessoa e você falar, olha, não estou gostando disso, ou simplesmente, às vezes, você não fala para o outro, não elogia, né? Eu costumo dizer para o Rodrigo, falo assim, cara, eu amo tua risada. Às vezes ele tá, eu tô para cá para a sala, às vezes ele tá lá pro quarto e eu escuto aquela gargalhada, ele tá assistindo alguma coisa que ela, eu falo, eu amo tua risada. Eu acho muito legal isso, do nada, já explode numa gargalhada e eu sou daqui, eu começo a rir também. E isso são coisas que acrescentam, né? Tem a comunicação que destrói e aquela que cresce. Só que muitas das vezes essas pequenas conversinhas que são mais difíceis, que você tem que falar, né? Ou que você também tem que passar a elogiar. Às vezes você precisa falar, às vezes a pessoa está precisando daquilo, né? Não é sempre, não é toda hora, não vai ser uma pessoa pegajosa, uma pessoa que fica ali com a bandeja na mão. Cada um tem o seu momento de isolamento, né? Dentro da psicanálise, a gente sabe que todos nós temos as três tipos de neurose: de agressividade, do isolamento e da docilidade. Você tem que fazer o uso dessas três para ser o mais perto do equilibrado, do equilíbrio, do normal. Sim. Então, nem sempre tão doce, nem sempre tão isolado. E o agressivo que se diz dentro da psicanálise é aquele que toma atitude, tá? Não é aquele que bate, não. É aquele que vai lá, que faz, que abre a porta do carro, que espera com uma comidinha quente. Tudo isso gera trabalho. Relacionamentos geram trabalho. E isso tudo para ter uma base, para ter uma boa comunicação. Às vezes você vai se comunicar, né, construtivamente com uma comida. Às vezes você, homem, vai se comunicar trazendo um pãozinho da rua, né? Ou mandando uma mensagem no meio do dia, olha, lembrei de você, só passando aqui para dizer que te amo, né? Isso faz toda a diferença. A comunicação, ela não para. Essa comunicação que constrói, que mantém o relacionamento saudável por anos e, se Deus quiser, a vida inteira, não para, ela é frequente, ela é incessante. Desde o momento que você bota os pés nesse mundo, você tem que perceber que você precisa se comunicar. A gente não é eremita, né? A gente não foi feito. Algumas pessoas vivem isoladas na montanha, mas nós não somos assim. Nós temos que estar percebendo o outro e são nas pequenas coisas. Então, assim, a comunicação que constrói é nas pequenas coisas, é no dia a dia, é não tomar um cafezinho junto, esperar o outro, espere você, estou esperando você para o café, entendeu? Então tudo isso faz toda a diferença. E se você quer saber mais sobre essas coisas, né? Deixo sempre muito claro para as mulheres, tem muita dica, tem muita coisa, inclusive aí no canal Contato Humano, siga as lives, né? São coisas maravilhosas, pérolas para a vida, que você não vai encontrar em outro lugar. Então, assim, muito feliz de estar participando aí hoje, né, desse assunto tão maravilhoso sobre a comunicação. E é isso aí. É nas pequenas coisas, é naquilo que constrói, é nas conversinhas que precisa ter para aquela planta que você tirou aquelas folhinhas, né? Não é sobre planta que eu estou falando, né? Se você entendeu. Mas é sobre a vida. Vai ficar feia na hora, mas com adubo, com uma coisinha aqui, com uma coisinha ali, ela vai voltar a ser uma planta maravilhosa e vai dar frutos.
Então, isso é o sensacional, maravilhoso da vida, a sabedoria da vida, né? Entre as pessoas, entre o ser humano, porque a gente não nasceu sozinho, a gente não vai morrer sozinho, e a gente tem que viver bem, em sociedade e com a nossa pessoa. É isso aí. Bem, colocação maravilhosa, acho que rica, né? Cheio de significado, né? E, né, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente vai abrir esse espaço aí. Por favor, pergunte aí, se a gente puder responder, eu ou a Adri puder respondermos, né? Será um prazer. Mas Essa é a hora, hein? enquanto alguém vai Aproveita. digitando aí, né, se alguém tiver alguma pergunta, existem, né, a comunicação que destrói, né? E uma das maiores é a crítica, né? Aquela a destrutiva, é quando a comunicação ela possui muita crítica, quando ela possui muita defensividade, a pessoa sempre está na defensiva. Quando a pessoa tem muito deboche, sabe, muita ironia na comunicação, isso destrói uma comunicação de casal. Ou quando a pessoa é aquilo que nós acabamos de falar, bloqueio, né? A pessoa é bloqueada, não conversa, não fala. Enfim, parece que você está falando com a parede, né? E a comunicação que cura é basicamente a escutativa, que foi o ápice da nossa live, que foi o livro que a Adri leu, né? Quem não assistiu, depois assista a gravação, O Monge Executivo, e assim, foi algo tão simples no livro, mas que pode salvar casamentos, né? Que é a escutativa, o tom emocional, como dizemos, a forma como dizemos também é muito importante, tá? Porque temos, eu já ouvi, é como se fosse um ditado, né? Antes de lançar uma flecha, lambuze ela no mel, tá? Antes de ferir alguém, né? Né? Dê uma segurada, que isso pode soar melhor, né? A linguagem corporal também diz muito, tá? Se você quer demonstrar carinho, como que você vai demonstrar carinho com uma posição ou com uma imposição corporal? Então, eu acho que é outra coisa também que você precisa estar atento, né? E a responsabilidade emocional, isso é algo muito importante. Sim, Devemos ter responsabilidade emocional, tá? O sim. que é responsabilidade emocional? A partir do momento que você decide agregar o outro à sua vida, né, você tem que ter em mente que a vida dessa pessoa, o que ela diz, a forma como ela pensa e como ela quer ser escutada, também é sua responsabilidade. Se você não tem Exatamente. maturidade, se você não tem maturidade, né, para ter essa responsabilidade emocional, não inicie um relacionamento, não inicie, Verdade. tá? Ou então faça terapia primeiro, evolua emocionalmente, amadureça emocionalmente e depois você está preparado, preparada para iniciar um relacionamento. Porque levar uma vida a dois, no namoro, no noivado, no casamento, exige muita responsabilidade do outro também. Tá bom? Vamos ver aí o que o Dani perguntou, né? O que seria os piores inimigos da comunicação assertiva? Olha, Dani, eu vou dar o meu ponto de vista, tá? Os piores inimigos, eu acho que é aquilo que você já havia dito mesmo, né? A clareza como eu digo, né? Como eu comunico. Então, nós temos a capacidade de estarmos comunicando, olhando para o outro e perceber se o outro está tendo uma boa aceitação e um bom entendimento do que você está falando, tá? Então, para que isso ocorra, você também precisa estar ali presente, né? Você não pode estar comunicando como se você estivesse realmente falando para a parede. Não, você tem que estar ali presente. E quando você está comunicando e você tem a percepção de que o outro, na expressão corporal, facial, a pessoa não está tendo entendimento, eu acho que é o seu dever de você esclarecer e perguntar: você está me entendendo? Você entendeu o que eu disse? Então, eu acho que esse seria o maior inimigo, é você não ter clareza no que você está comunicando, tá? Então, isso poderia, sim, ser um dos piores inimigos. E é aquilo que eu falei também, né? A comunicação destrutiva, né? É aquilo, é a crítica. É você estar comunicando, mas comunicando sempre com um julgamento de crítica, né? Ou você sempre defensivo, né? Você nunca está pronto para ouvir o outro, sempre na defensividade. Ou até mesmo o deboche, a ironia,
Cara, isso são os maiores inimigos, né? Realmente de uma Verdade. comunicação assertiva, né? O que você acha, Adri, pelo seu ponto de vista? Ah, com certeza. O pior inimigo da comunicação assertiva é a falta de comunicação. A falta de comunicação. É não comunicar, né? É não comunicar. É a pior coisa que você pode fazer. É isso, gente, porque é um dom, é uma arte, né? Então, é uma evolução da espécie a comunicação, né? Então, devemos usá-la o melhor possível. Um bom diálogo pode evitar até mesmo uma guerra, né? Então, ter essa responsabilidade de comunicar e como comunicar é uma arte e você tem que aprender. E se o seu relacionamento não tá bacana, antes de pensar em qualquer coisa, veja como é que está a comunicação entre casal. Como você comunica, como o outro comunica. E também como você expressar o que você está sentindo, né? Então, isso é muito importante. Tá? Dri, você quer complementar mais alguma coisa? Acho que tudo já, né, já foi dito de uma forma bem clara, né? É, a grande questão entre casais é realmente o se comunicar mais, exercitar isso diariamente e realmente ter essa postura, né? Porque viver é um ato de coragem. Ter alguém para você cuidar é um ato de coragem. E automaticamente você vai ser cuidado. Então, assim, se comunicar é um ato de coragem. Então, isso já diz muita coisa sobre nós. A maneira que você se comunica, a maneira que você chega ao outro, isso é um ato de coragem, né? Então, que nós possamos ser corajosos, né, no nosso dia a dia. E voltando a dizer, a comunicação, ela não para, ela segue, é o tempo todo. E, no fim, isso é maravilhoso. É muito importante. Dri, para as pessoas que não te conhecem ou querem saber um pouco mais do seu trabalho, passa aí o seu contato do Instagram, do seu WhatsApp aí, e né, depois eu vou deixar na descrição da live também, né? Mas se você puder falar ao vivo aí. Olha, eu atendo, o meu número comercial é 19 999 37 2492. Tá? Vou repetir, 19 999 37 2492. Pelo Instagram, as pessoas me acham como @Dri Figueiredo, psicoterapeuta. E também, se você procurar como Adriana Figueiredo, você vai encontrar. Mas vocês podem também, né, me encontrar pelo Rodrigo, né? O Rodrigo é o primeiro nome em hipnose clínica, dentro desse profissionalismo, dentro do circuito das águas, até dentro do estado de São Paulo. É o primeiro nome que aparece, vocês podem me achar por ele também. E a gente vai tocando esse barco maravilhoso da terapia, com muito conhecimento, com muito amor, né, apaixonados, né, pelo que a gente faz. E assim, uma dica, procurem terapia. Façam. Hoje em dia isso é uma questão de sobrevivência, né? Então, é muito bacana você se interessar, até mesmo para você ter uma boa comunicação para a vida. É isso aí. É imprescindível, né? Dre, novamente, muito obrigado por ter aceitado, tá, fazer essa live. Não, é um prazer. E lembre-se que eu te amo muito. Também te amo muito e ó. Você foi a melhor escolha da minha vida, tá? Então, Ai, que lindo. E você da minha. então parando aí essa troca aí de romance, né, gente? Muito obrigado. Você também que parou o seu tempinho aí para assistir essa live, tá? É um prazer enorme estar fazendo isso com vocês. Desejo que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, abençoada, que você, né, possa aí melhorar sua comunicação com quem você ama, né? Então, o Daniel colocou aqui, ó, é hoje. Dani, é todo dia aqui, viu, Dani? Ixi. Aqui é todo dia. É, Dani, obrigado aí é, pela sua participação, tá, Dani? Ativa aí também, obrigado aí por você estar nos acompanhando. E para quem não conhece ainda, o canal Contato Humano, se você quiser fazer parte também, me manda um direct, que você estará fazendo parte também do Contato Humano. São lives todos os dias. Essa semana eu estou falando sobre relacionamentos, tá? E já vou dar um spoiler. maravilhoso.
que na semana que vem eu estarei falando sobre filhos, criação e filhos, né? Maravilhoso. Tudo no âmbito emocional que está relacionado a filhos, eu estarei falando. E se você não acompanhou aí a live ou pegou só um pedacinho, depois fazendo parte do Contato Humano, você terá na íntegra a live inteira, tá? Então, quero deixar aqui meu forte abraço. Novamente, Dri, muito obrigado. Minha linda, te amo. Daqui a pouco tô chegando em casa aí pra gente tomar o nosso café. Tá bom? E conversar mais ainda, né? Porque a gente conversa muito, né? Tá Gente, certo. um abraço É isso aí. para Um todos. abraço. Tchau.